Eu não sei se você viu, mas a Nvidia, ela anunciou a nova série de placas de vídeo da série 50 dela, né? Então tem a 5070, 5080, 5070 Ti também tem, e a 5090. A promessa é que a 5090, por exemplo, tem o dobro de desempenho. E praticamente toda a linha dela, a nova linha da série 50, tem o dobro de desempenho das semelhantes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, da 5080 tem o dobro de desempenho da 4080, só que esse desempenho ele não é um desempenho assim bruto e pragmático, ele envolve aqui também a nova forma de gerar quadros aqui da Nvidia, que envolve multi-quadro generation e tal, aquele negócio de inteligência artificial, DLSS 4 e tudo mais. O que eu quero falar aqui é aproveitar isso daqui para comentar sobre o poder bruto em desenvolvimento de jogos, em utilização de softwares 3D, como por exemplo Unreal Engine, e por que você não precisa de uma placa de vídeo dessa para trabalhar com criação de jogos e cenários, enfim. Eu vou comentar aqui várias coisas. Esse daqui, ó, é um cenário muito da hora que eu até mostrei em um outro vídeo. Inclusive, eu mostro como é que você pode criar isso daqui, né, por cima, no outro vídeo, eu crio uma narrativa. É um outro vídeo que eu fiz aqui, mas olha só que sensacional esse cenário. Cenário que foi dado pela Quixel, né, foi dado aí pela Unreal Engine, a Quixel é da Unreal, e eles escaneiam itens da vida real e disponibilizam para você utilizar. Ou seja, é extremamente pesado. E eu quero trabalhar aqui a ideia que se tem sobre criação de jogos e tudo mais, principalmente jogos de gráficos incríveis, de por que você não precisa de uma placa de vídeo tipo a 5090, a 4090 para trabalhar com esse tipo de coisa. Essa é uma percepção que se tem, mas que ela é completamente errada. Não completamente, assim, mas ela é de certa forma errada. Bom, aqui ó, motográfico, esse aqui é o motográfico Unreal Engine 5.5 na versão mais recente que se tem enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Digamos que eu não tenho uma 3070, que é a placa de vídeo que eu tenho, fora todo o meu computador que tá aqui, né? Cara, isso daqui, ó, tá bonitão. Daria pra ficar ainda mais bonito. Assim como nos jogos que você joga aí na sua casa, o motor gráfico, a Unreal Engine, ela tem aqui uma série de fatores que ela consegue se adaptar ao seu hardware. Então, digamos assim, você quer rodar, você tá criando esse jogo aqui, ó, e tá no alto. Dá para você diminuir os gráficos do motor gráfico. Então isso pode parecer bem básico para a galera que já utiliza, mas eu vejo que para muita gente que não sabe como funciona, fica com essa confusão de que tipo assim, nossa, para criar um jogo eu preciso obrigatoriamente ter um super computador. E não é verdade. Então aqui, por exemplo, ó, eu tô com tudo no alto. Eu posso vir aqui, ó, e colocar em médio. Nota que tipo a iluminação já mudou, também as texturas, se eu chegar mais próximo aqui, ó, tá carregando aqui no caso, mas essas outras já estão um pouquinho mais lavadas. Mas esse é o grande ponto, né? Você não precisa ter a placa de vídeo mais top para utilizar o motográfico, e isso daqui é só um dos pontos chaves. Se eu vier aqui, ó, nos requisitos mínimos para você utilizar a Unreal Engine, nota que a Epic Games vai falar aqui, ó, se você estiver utilizando o Windows 10, 64, ele está dizendo aqui qual é a versão que você tem que utilizar da atualização do Windows, e que você precisa, para pelo menos poder utilizar, um quad-core Intel ou AMD de 2.5 GHz. É um processador, cara, mas assim, ó, muito de entrada, sabe? É tranquilo ter um processador assim. 8 GB de VRAM, isso aqui é o recomendado, tá? Dá para utilizar até menos, mas você vai sofrer. Já vou comentar ali por quê. E aí você vai precisar que a sua placa de vídeo seja compatível com DirectX 11 ou 12. Mas o grande ponto aqui que destaca, que muita gente não para pensar, é que você pode desabilitar ou habilitar alguns recursos. Dá para você também trabalhar em jogos mais simples. Então assim, digamos que aqui eu não queira utilizar o Lumen, né, que é aquela iluminação global incrível que se eu venho e coloco no alto aqui, ele vai ativar. Eu posso simplesmente trabalhar meu projeto inteiro sem essa iluminação global. Eu posso desativar também ela na exportação, então o jogo vai ser mais leve de cara.
Ou eu posso trabalhar aqui, ó, digamos que meu computador não suporte essa iluminação global, eu venho, desativo aqui, e a hora que eu exportar esse jogo para outra pessoa que tem uma placa uma 5090, ela vai poder tirar o potencial máximo. Então eu posso até, ó, trabalhar com tudo no low, eu posso ter essa visualização batata aqui, ó, do meu jogo, e olha só como fica rápido. Posso ter essa visualização batata, exportar o meu jogo, e uma pessoa com uma 5090 vai ter isso daqui na qualidade máxima. Tá entendendo? Então olha só, aqui ele também, a Epic Games, ela coloca o que você precisa de acordo com o recurso. Então tem alguns tipos de recursos que exigem mais. Então aqui tem, ó, o Lumen, que é o que eu estava citando. Você vai precisar de uma placa de vídeo pelo menos a série 20 da Nvidia ou RX 6000 da AMD, ou então aqui a série A da Intel. Então tá vendo, se eu não quiser trabalhar com esse recurso para o meu jogo, eu já não preciso disso, então vai ser muito mais leve. Aqui tá a série 2000, se eu quiser utilizar o Lumen, mas se eu não quiser eu posso utilizar uma placa de vídeo mais simples. Também tem aqui o Nanite, que são tecnologias mais recentes, e você pode desabilitar todas essas tecnologias para você utilizar de uma forma muito mais tranquila, sem precisar se preocupar com todo esse poder bruto. E além disso, a gente está vendo, né, que essas placas elas estão chegando com esse foco em DLSS e tal. E a Nvidia ela disponibiliza plugins que você pode instalar. Então você vem e instala o plugin DLSS e você pode exportar o seu jogo já com DLSS. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço isso. E também pode utilizar no motor gráfico. Então tem essas duas diferenças, né? Você pode, tô navegando aqui, ó, e eu preciso de desempenho no motor gráfico, não no jogo que eu vou exportar. Você pode, aí você ativa aqui, você tem as opções de DLSS nisso aqui, ó, que a gente chama de viewport, que é a representação do nosso jogo. Então eu consigo explorar o mapa do nosso jogo aqui, ó, tranquilamente. Isso aqui é extremamente viciante, extremamente da hora, tá? Olha só que da hora como os gráficos aqui, ó, tão ruinzão, então bem, né, batata. Aí eu posso colocar no alto e aí já começa a ficar muito interessante. Esse mapa aqui é fantástico, eu recomendo assistir ao vídeo que eu fiz, criando uma narrativa com a Unreal Engine, com esse cenário. Criei um roteirinho bem louco lá e, enfim, mostrei essa movimentação. Vale muito a pena dar uma olhada se você não viu, porque dá para criar muita coisa com a Unreal Engine e dá para criar muita coisa mesmo assim com um computador mais fraco. Bom, os 8 GB de VRAM que são recomendadas ali pela Epic Games fazem bastante sentido, tá? Assim, ó, memória de vídeo é algo que você vai utilizar bastante. Dá para você ter 8 GB, mas é recomendável você ter mais, porque quando você está trabalhando aqui, ó, com esses... Então tem isso, né? Quanto melhor o seu computador, mais você vai conseguir trabalhar confortável. Mas, se você manter aqui, ó, uma qualidade mais baixa, vai ser mais tranquilo. Então, digamos, eu tô aqui no low, né? Se eu puxar, por exemplo, isso daqui, ó, essa pedra, e carregar as texturas dessa pedra no low, vai ter um custo, né? Eu vou armazenar isso, vai ter um custo para minha memória de vídeo. Se eu depois, eu tô no low, aí eu coloco no médio, vai ter outro custo. Isso tudo, o motográfico, ele vai salvando para ter um acesso rápido na memória de vídeo. Então, conforme você vai utilizando. Se você vai montando um mapa desse gigante, chega no final, a sua VRAM, tipo, já tá gritando. Ela vai começar a carregar umas texturas bem fraquinhas aqui. Então, tem isso. Esse é o grande ponto. Aí você precisa reiniciar o motográfico para limpar toda a memória. Aí quando você abrir de novo, ele vai carregar. Então, conforme você está horas e horas mexendo aqui, vai ficando mais complicado. Mas tem essa questão. Isso daqui, ó, é algo extremamente... que no passado, nossa, se a gente fosse olhar assim, parecia impossível, né? Olha só a qualidade desse cenário. É um cenário absurdo de fotogrametria, texturas em 8K, é uma parada muito, mas muito assim, ó. E ainda assim, eu tenho aqui um PC que consegue rodar, mas tem essa questão. Se você tiver um PC mais simples, lógico que dá para você rodar, só daí também você precisa trabalhar numa qualidade de pré-visualização muito mais baixa. E vai ser muito mais interessante se você trabalhar com projetos que não exijam tanta qualidade visual, né? Para você saber como é que tá ficando, enfim. Então, para criar jogos em geral, você não precisa ter um supercomputador.
Se o jogo ele é um jogo que tem uma qualidade visual muito grande, não necessariamente você vai precisar obrigatoriamente ter um supercomputador. Como eu falei, posso trabalhar no low, posso trabalhar no médio, e a hora que eu exportar esse jogo, quem tiver uma placa de vídeo melhor que a minha, um computador melhor que o meu, vai conseguir ter o preview, né, a pré-visualização, vai poder jogar esse jogo numa qualidade muito melhor. Então tem essas questões que eu acho bem interessantes, né? E fora isso, o computador, quando você está utilizando, esse aqui é um projeto, cara, gigantesco, tá? Esse aqui, ó, Unreal Engine 5.5, a mais recente, com um dos projetos mais recentes, mais pesados, que foi dado de graça, inclusive, um dos mais pesados de todos. Tô aqui também gravando, tô com o Chrome aberto ali, então tem esse software de gravação aqui, né? E eu tô utilizando 3028, né? 28 de memória RAM. E o processador tá em 10 e tal, mas enfim, tem os previews que a gente também vai dando. Minha placa de vídeo tá em 75, que é a GeForce 3070. Então, memória RAM também acaba utilizando bastante, principalmente quando você vai exportar, empacotar o projeto e tal. Então, também tem essa questão. Mas esse projeto tá super pesado e eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá bom? Se fosse um projeto muito mais simples, isso aqui ficaria diferente. Mas é mais para, esse vídeo é mais para dar essa noção para a galera que está começando, para a galera que não tá ligado muito como funciona, essas questões, essas dicas do DLSS, de como que funciona. Você pode trabalhar com um PC mais fraco e exportar um PC mais forte. Você não necessariamente precisa, vai ajudar, depende do recurso que você está utilizando. Para rodar Unreal Engine de cara já não é tão pesado, você consegue com os requisitos mínimos bem mais baixos ali, né? E aí, lá dentro, quanto mais você tiver desempenho, melhor. Lá dentro da Epic Games, que é uma empresa bilionária, uma empresa assim, ó, tem grana pra caramba. Galera, lá eles têm um PCzão pra cada pessoa, né? Mas eles têm muita grana, tem a questão da moeda também, porque tem essa percepção. Aqui no Brasil, a gente tem a moeda enfraquecida, é caro pra caramba a gente comprar essas paradas, então a gente fica com essa percepção. Se você tem um PCzinho um pouquinho melhor, você já tá tipo assim, nossa, meu PC é bala, né? Meu PC... Nossa, aí a gente joga às vezes a responsabilidade para as outras coisas, a gente joga a responsabilidade para o jogo. Nossa, esse jogo é pesado. Enquanto lá fora, né, um país que tem um poder aquisitivo melhor, eles estão tipo, não, é um jogo tá um pouquinho mais caro, mas tipo, e daí, sabe? E a gente não, a gente tá sofrendo. Nossa, isso aqui vai custar o olho da cara. Então tem essa percepção também que influencia. Mas olha só, lá dentro da Epic Games agora, eles têm um PC, um Lenovo aqui, um Workstation, que ele é bem interessante assim, ó. Olha só as especificações, que dá uma ideia. Eles têm aqui, quando eles colocam Windows, eles têm 128 GB de memória RAM, uma fonte de 1000 watts. Eles têm o Threadripper, né? A AMD Threadripper, que é um processador que vai conseguir utilizar, vai ter bastante threads, e aí vai conseguir ter um multitarefa excelente. Tem também SSD, que é muito importante para você carregar e trabalhar, mover arquivo, backup, tudo. Tem também uma 3080 de 10 GB. Então assim, né? Mas como eu expliquei, tem todas essas questões pra gente dar uma olhada. E aí, o que vocês acharam dessa questão da 5090, da 5080? Eles falaram, cara, que assim, ó, é coisa pra caramba de desempenho a mais. Eles falaram que a 5090 é 2 vezes mais rápida que a 4090. Ela também é mais compacta, ou seja, ela é menor, né? Cabe em computadores mais pequenos. O DLSS 4 melhora quadros em até 8 vezes e funciona em GPUs RTX mais antigas, então isso é muito interessante. A RTX 5070 oferece desempenho da 4090 e o preço também é muito mais baixo, é 549. A 4090 custava $1.599 no anúncio, se eu não estou enganado. Então, assim, é uma diferença muito grande. E todas essas novas placas da série 50 suportam 8K 165 Hz. E aí, a RTX 5090 e a 5080, elas já vão chegar agora para a gente poder utilizar, caso você tenha aí uma grana, uma bagatela, você pode investir. Quem sabe você invista aí em Unreal Engine para criar o seu jogo, que, né? Daí sim você vai criar um Megazord, que vai ficar realmente mais fácil de trabalhar, mas isso não é um impeditivo, você não precisa do computador mais top. Eu dou todos esses detalhes de desempenho, também mostro como você pode utilizar esses recursos no meu curso de criação de jogos em Unreal Engine
5. Se você quiser saber como é o curso por dentro ou dar uma olhada, tem um link aqui na descrição. E no final desse vídeo eu também vou deixar aqui um vídeo mostrando o curso por dentro, caso você esteja curioso. É um vídeo que tá aqui no canal no YouTube, tenho certeza que você vai achar bacana, tá bom? É muito massa mexer com criação de jogos, é algo viciante, extremamente satisfatório, divertido e que pode dar até uma profissão para você. Na pior das hipóteses, é um excelente passatempo. Espero ter passado aí algumas dicas e ter esclarecido algumas coisas. A gente se vê numa próxima. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!